com certeza iremos atender todos e o que vocês têm, que vocês estão doando, pode ter a certeza que vão ser primeiro vocês mesmos que vão receber, porque vocês vão estar plantando na vida do outro algo que eles não têm, né? Não está conseguindo hoje. Amanhã eles podem estar ajudando vocês também em outras coisas, né? Tá bem? Gratidão sempre, tá? Aleluia. Amém, queridos? Eu quero apresentar aqui o ministro desta manhã, o pastor Gustavo. Gustavo é um amigo, esse daqui também é outro que eu conheci, menorzinho, não tão pequeno como a Tainá, né? Mas ele já está maior que eu, isso não é difícil ser maior que eu, mas é alguém que Deus tem usado muito, tem pregado lá no São Pedro, tem pregado nas igrejas por aí, e a oportunidade era minha hoje, e eu falei: ô Gustavo, você não quer assumir essa responsabilidade aí não? E aí ele aceitou de todo o coração, pegou no serviço mais cedo para parar mais cedo e está aqui hoje. Creio em nome de Jesus que Deus vai usar muito a vida dele. Estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida do Gustavo. Já sei que é um homem de Deus, que é alguém que o Senhor usa poderosamente. E nós declaramos que o Senhor irá usar ainda mais hoje. Declaramos uma palavra abençoada, uma palavra que vem de encontro ao nosso coração. Use o teu filho, Pai, como instrumento nas tuas mãos nessa manhã. Use para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fica à vontade, Gustavo. Amém. Aleluia. Aleluia. Bom dia a todos. Paz do Senhor Jesus. Estão me escutando bem aí? Não? Já estão... Aleluia. 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 Se quiser eu pego o microfone aqui, não tem problema não. Aleluia. 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 Estamos escutando? Sim. Amém. Sabia que ia ter alguma coisa. Aleluia. Bom dia a todos, Pai do Senhor Jesus. Estou muito feliz. É uma palavra, é uma frase comum, né, dos pregadores, mas eu verdadeiramente estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu lembro quando eu fui convidado para ministrar aqui em cima na primeira vez no Eclésia, e quando a gente vinha para poder assistir os meninos do louvor, eles ensaiando, eu ficava aqui em cima aqui pregando na minha mente, testando como seria, e eu sonhava também um dia pregar em um culto mesmo, oficial, vamos dizer assim. E nós sabemos que nada acontece por acaso. Hoje Jesus me trouxe aqui não só para trazer mais uma palavra, não só para ser mais um pregador, mas eu creio que Ele me trouxe aqui para manifestar tudo aquilo que Ele está colocando para dentro de mim. Que o Espírito Santo possa ser o principal nesta manhã em nossas vidas, que eu possa ser apenas uma voz, mas que o clamor possa vir dEle, em o nome de Jesus. Que seja uma manhã que vai transformar as nossas vidas, não porque sou eu que estou aqui, porque não tem nada a ver comigo. Existem pessoas muito mais capacitadas, muito mais inteligentes do que eu para estar aqui, mas Jesus decidiu, então agora é com Ele. Como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui, um pouquinho nervoso, daqui a pouco vai embora, e que vocês possam estar com o coração de vocês com expectativa muito alta do que Jesus vai fazer. Em nome de Jesus. Como eu disse, eu não quero trazer só mais uma palavra, eu não quero ser só mais um pregador, mas que possamos juntos experimentar da glória de Deus nessa manhã. Amém?
Abre a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 2. Amém? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e um príncipe do poder do ar. O Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estavam mortos nas nossas transgressões. Pela graça são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar não nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andemos nelas. Eu vou pegar outro microfone aqui, que eu vou ficar mais tranquilo. Aleluia, aleluia, bem melhor. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, como eu disse aqui, eu não acredito no acaso. Eu não acredito que o Senhor me trouxe aqui nessa manhã por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Peço ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a minha vida nessa manhã como um canal do Senhor. Que eu possa ser como João Batista naquele deserto, que a voz vem de mim, mas o clamor vem do Senhor, Pai. Se não tiver o Senhor, Espírito Santo, eu não tenho o que fazer aqui. Se não for pelo Senhor e através do Senhor, eu não tenho o que fazer aqui, Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, nos traga a revelação da Tua palavra, nos traga um ambiente de glória nessa manhã, transforma as nossas vidas, não deixa com que seja apenas mais uma manhã, mas seja amanhã, que possamos provar e ver que o Senhor é bom, que possamos provar a Tua bondade nesta manhã, que não seja apenas uma canção, mas que seja uma realidade para nós, em o nome de Jesus. Queria pedir a ajuda do Zé, meu amigo também. Se eu cismar aqui de me assanhar um pouquinho, cantar alguma coisa, Zé, você aumenta aí rapidinho, abafa minha voz aí, vamos junto. Amém. Gostaria que vocês guardassem esse versículo no coração de vocês. Nós vamos chegar até ele. Mas antes eu queria voltar lá no início. Quando Deus criou o homem. Quando Deus criou a humanidade. E o engraçado é que quando a gente começa a ler, começa a reparar, Gênesis capítulo 1, Deus criando as coisas e Deus sempre fala, olha, haja luz, haja aquilo. Ou ele terceirizava, ele falava, olha, terra, produza os frutos, terra, produza os animais, mar, se enche dos animais. E quando a gente chega no sexto dia, quando Deus vai criar o Adão, quando Deus vai criar a humanidade, a gente percebe uma diferença, porque Deus não fala, olha,
haja o ser humano, ou haja o homem. A gente lê que Deus fala, olha, façamos o homem. Deus não terceirizou. Deus podia ter apenas soltado uma palavra e o ser humano seria feito. Mas até na criação, antes de existir o primeiro homem, a gente vê o amor de Deus por nós. Porque Ele poderia simplesmente falar, olha, haja o homem. No capítulo 1 nós vemos Deus como Elohim, o Deus que cria. Ele simplesmente poderia ter falado, olha, haja o homem. Terra, produza o homem. Mas não. Ele fala, façamos o homem. É como se Deus estivesse falando com o Espírito Santo e com Jesus, falando assim, olha, calma aí, as coisas que foram feitas aqui tá bem, mas agora nós vamos criar um homem, calma aí, chega aqui, vamos juntar e vamos fazer ele, vamos esculpir ele, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Antes de existir o primeiro homem, nós já podemos perceber o amor e o carinho de Deus por nós. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus fez Adão a sua imagem e a sua semelhança. E agora Deus tira da costela do homem a sua esposa, a sua mulher. E agora Adão e Eva vivem num jardim, onde Deus vinha todos os dias, na viração do dia, para poder visitar eles, para poder ter um momento com eles, de comunhão, para poder conversar com ele. Eu fico imaginando, na minha imaginação, Deus chegando, e aí Adão, que nome que você deu para aquele ali, para aquele animal ali? Ah não, Senhor, aquele lá foi o leão. Rapaz, esse aí tem cara de leão mesmo. E aquele ali, qual que foi? Não, aquela ali é a vaca. Rapaz, e não tem cara de vaca mesmo? E ali eles mantinham uma comunhão, um relacionamento, o qual sempre foi a intenção de Deus, ter uma relação com a humanidade, estar sempre presente com a humanidade. Mas um dia, Eva decide escutar uma serpente falante, já começa a loucura aí, onde o inimigo, através da serpente, induz Eva a comer de um fruto, a qual Deus falou com eles, não coma desse fruto. Tem um jardim cheio de árvores, um jardim cheio de coisas. Vocês podem desfrutar, vocês podem comer de todas as coisas, mas só essa árvore aqui, por favor, não coma delas. Mas parece que quando fala com a gente, olha, isso aqui não pode fazer. É aí que a gente aguça a vontade. Eles tinham todas as árvores, todos os frutos, mas decidiram comer da única que Deus falou com eles, olha, não come. E agora, através da desobediência de Adão, porque a Bíblia não fala que foi de Eva, foi de Adão, entra o pecado na humanidade. Agora a humanidade, que era a semelhança de Deus, agora começa a ser conhecedor também do bem e do mal. A humanidade que era para estar sempre com Deus, estar num jardim com Deus, por causa de uma desobediência, agora eles são expulsos desse jardim. E eu queria ressaltar aqui mais uma vez o amor de Deus, porque até a expulsão de Deus do homem no jardim foi por amor. Porque se o homem tivesse comido da árvore da vida que tinha naquele jardim também, não teria como Deus nos perdoar, ou não teria como ter uma remissão de pecado, porque o ser humano se tornaria imortal. E para haver uma remissão de pecado, para haver o perdão do pecado, tem que ver um sangue inocente ser derramado. Precisa alguém que não tem pecado,
alguém que é santo morrer no lugar da humanidade. Então agora o ser humano que era para ter a todo momento um relacionamento com Deus, e a gente percebe que quando Deus vem, Ele não falta ao encontro com Adão e com Eva. É Adão e Eva que se esconde de Deus. Deus sabia que eles tinham errado. Sabia que eles tinham pecado. Mas mesmo assim, Deus não faltou ao encontro. Foi Adão e Eva que se esconderam de Deus. E agora o pecado está instalado na humanidade. O pecado está instalado no ser humano. E agora, cada vez que a humanidade vai crescendo, o pecado vai aumentando, a maldade vai aumentando. E Deus decide, através de Adão, tentar, eu acho que é a palavra mais perto que eu posso falar aqui para a gente entender, tentar resgatar a humanidade. Porque nós sabíamos já que Ele já tinha um plano perfeito. Então Deus, através de Noé, através de Noé, Ele fala: Noé, olha, constrói uma arca aí. Constrói uma arca porque eu vou recomeçar através de você. E a Bíblia diz que Deus viu justiça em Noé. Deus viu nobreza em Noé. E por isso, através dele, Deus tentou recomeçar a humanidade. E Deus vem para Noé e fala: olha, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio, e eu vou devastar a humanidade, vou recomeçar através de você. E uma lição que eu aprendo com Noé é o seguinte: quando Noé escutou a voz de Deus, nunca tinha chovido ainda. Mas Noé decidiu confiar naquilo que Deus falou. Nós precisamos confiar naquilo que Deus falou, ainda que as circunstâncias não demonstrem isso. Nós precisamos acreditar na palavra que Deus decretou sobre as nossas vidas. Eu lembro um dia onde eu saí a primeira vez com a Isabela. E do primeiro encontro, na primeira vez, a gente sentado do lado de fora do shopping, eu falei para ela: olha, se você querer alguma coisa mesmo, se a gente vai ter alguma coisa mesmo, eu preciso falar para você. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Um dia eu vou precisar largar tudo por causa de Jesus, e eu sei que esse dia vai chegar. Um dia eu vou precisar abrir mão de tudo o que eu tenho por causa de Jesus. Mas tinha 3 meses que eu tinha voltado para Jesus. E ela deve ter pensado: rapaz, esse menino é louco. Isso aí não bate muito bem, não. Mas eu tinha escutado a voz de Deus. E eu decidi acreditar naquilo que Ele tinha falado para a minha vida. E as circunstâncias não tinha como acontecer as coisas. Mas Deus já começou o propósito. Quando a gente decidiu casar, nós só tínhamos uma palavra, o qual Deus usou muitas pessoas e usou o pastor Fabrício para falar com a gente: olha, só vai, que Deus vai fazer. E a gente decidiu escutar. E quem estava no casamento presenciou a bondade de Deus naquele lugar. É por isso que precisamos escutar a voz de Deus. E não só escutar, decidir confiar naquilo que Ele falou sobre as nossas vidas. Imagina Noé cortando as árvores
tirando os madeiros para construir a arca, e de repente chega um amigo de Noé e fala: Noé, deixa eu te falar, estou precisando de umas madeiras dessa aí para mim fazer umas cadeiras lá para casa. Tem como você me dar, não? Noé fala: tem, pode levar. Pega aí, pega as madeiras aí. Mas ó, vai vir um dilúvio, hein? Você precisa entrar na arca comigo. Ah, não, tá bom, Noé, tá bom, tá bom. E de repente no outro dia chega outro amigo de Noé e fala: Noé, estou precisando de umas madeiras aí para construir uns negócios lá em casa. Você não me vende, não? E Noé fala: vender? Não, te dou 2 boi aqui nessas madeiras aí. E de repente Noé tem uma brilhante ideia. Rapaz, eu vou abrir uma madeireira. E Noé esquece daquilo que Deus determinou sobre a vida dele. Continua fazendo o propósito, que era cortar as madeiras. Mas desvia o propósito de Deus. E se a gente não tomar cuidado assim, a gente também. Quando nós pedimos prosperidade a Deus, para que você quer que Deus te prospere? Quando você pede para Deus te dar uma casa nova, um carro novo, para que você quer que Ele faça isso? E Ele pode dar, porque Ele é poderoso. Mas todas as coisas existe um propósito. E você precisa escutar o que Deus falou e permanecer naquilo, ainda que as circunstâncias não dizem que vai acontecer, como a circunstância de Noé não dizia que iria chover. Mas um dia choveu. Então você precisa acreditar na palavra de Deus sobre a sua vida. Você precisa prosseguir naquilo que Deus falou sobre a sua vida. Gustavo, ele falou que eu vou ser um pregador, mas eu não sei nem falar direito. A prova aqui para vocês. Menino tímido, que não abria a boca para nada. Que talvez não sabe, como eu falo sempre, nem conjugar um verbo. Mas que decidiu escutar o que Deus falou e permanecer naquilo que Deus falou. Mas essa tentativa de Deus, ela não é bem sucedida. E mais uma vez a humanidade vai crescendo, e com ela vai crescendo o pecado. Com ela vai crescendo a injustiça, a imoralidade. E agora o povo de Deus se encontra preso. É claro que eu não vou falar tudo porque não dá tempo, e eu nem conseguiria falar isso. Eu vou passar por alguns momentos do Velho Testamento aqui, para a gente desenvolver a nossa pregação. Agora o povo de Deus se encontra preso no Egito, escravo de Faraó, sofrendo. Um povo que era livre, um povo que tinha a presença de Deus todos os dias com ele, agora se encontra preso, sendo massacrado, sendo humilhado por Faraó. Aí mais uma vez vem Deus e usa Moisés para poder libertar o povo. Usa Moisés para poder tirar o povo daquela escravidão. Para libertar o povo. E quando eles são libertos, a primeira coisa que eles fazem já é murmurar contra Deus. Um povo que estava escravo de Faraó, preso por Faraó, agora liberto. Em vez de agora se entregar de fato a Deus, em vez de se render de fato a Deus e voltar ao propósito original, não. Um povo que continua se entregando às suas próprias vontades, aos seus próprios prazeres. E mais uma vez, o plano, o projeto que Deus tinha feito, não se concretiza. E eu aprendo muito com a vida de Moisés também. Deixa Deus
falar o que Ele quer falar nessa manhã. Deixa Ele quebrar meu estudo, meu esboço. Moisés, ele passa no deserto e de repente ele vê uma sarça ardendo, pegando fogo. Só que sarça ardendo naquele lugar era algo comum. E de repente Moisés passa no segundo dia e vê a sarça ardendo de novo. E Moisés olha um pouquinho mais, mas mesmo assim vai embora. De repente chega no terceiro dia, Moisés, a sarça continua pegando fogo. Mas tinha uma curiosidade ali, ela pegava fogo, mas não se consumia. Então Moisés decide parar. Aquela sarça que pegava fogo o tempo todo chamou a atenção de Moisés. E Moisés decide parar para ver o que estava acontecendo. Sabe o que eu aprendo com isso? A lição que eu tiro disso. Sabe o que vai transformar a minha vida, o que vai transformar a sua vida, o que vai transformar a vida do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe? Não é um culto onde a gente pega fogo, mas é um fogo contínuo queimando dentro de nós. Não foi uma sarça pegando fogo que chamou a atenção de Moisés, mas foi fogo contínuo naquela sarça que chamou a atenção de Moisés. O que vai chamar a atenção do mundo não é a gente vir no culto aqui, dar um glória a Deus, dar um brado de glória, mas vai ser amanhã no nosso serviço, na nossa escola, na nossa faculdade, esse fogo continuar ardendo em nós. O que chama a atenção daquelas pessoas que estão perdidas lá fora não é um culto emocionalista, ou não é um culto onde até veio fogo, mas o fogo se apagou quando nós saímos daquela porta. O que vai chamar a atenção da humanidade é o fogo queimando o tempo todo nas nossas vidas. É o fogo queimando continuamente no altar. Não do lado de fora, não em um lugar externo, mas um lugar interno, a qual o Espírito Santo decidiu morar em nós. Ele é o fogo. Mas para que o fogo continue queimando, tem que ter lenha, colocando todos os dias. Tem que ter tempo com Deus. Tem que ter renúncia. Tem que ter santidade, uma palavra que parece que está escassa nos nossos dias. Vocês estão aí ainda? Então o que vai chamar a atenção do povo, do mundo, não é um dia, um culto de glória, mas é o fogo queimando continuamente nas nossas vidas. Uma outra lição que eu tiro é quando Deus decide aparecer para o povo, e Deus vem, fumaça, com trovão, com glória, e aquele povo se assusta, e eles falam, olha, não, Moisés, faz o seguinte, deixa Deus falar com você, mas não fala Deus com a gente, porque senão nós vamos morrer. E quantas vezes nós não somos assim também? Viemos o culto para ver o que Deus está falando, não, deixa Deus falar através do pastor. Vou lá escutar o que Deus está falando através do pastor. E mais uma vez, Deus queria um relacionamento com o povo, mas o povo rejeitou a Deus. O povo preferiu uma voz terceirizada de Deus do que escutar eles diretamente a voz de Deus. E quantas vezes nós também não somos assim? E o engraçado é que eles falam, olha, fala tu conosco, Moisés, mas não fale Deus para que não morramos. Porque quando você escuta a voz de Deus, como eu falei aqui no começo, tem que haver uma morte. Morte de quê, Gustavo? Morte do seu eu, das suas vontades, do seu querer, das suas paixões, dos seus pecados de estimação. Mas só que nós estamos tão alicerçados a isso que nós preferimos vir no culto, escutar o que Deus vai falar através do pastor, do que nós mesmos chegar até a Deus e escutar o que Ele está falando para nós. Eu não estou menosprezando o culto, longe disso, eu não estou menosprezando uma ministração, eu fui chamado para isso.
mas você tem livre acesso. Esse momento aqui é para nós prestarmos o culto ao Senhor. Esse momento aqui é de nós para Ele. Mas nós viemos buscar a nossa bênção, buscar uma palavra sobre as nossas vidas, buscar a chave do carro, a chave da casa, sendo que a intenção de Deus sempre é o relacionamento, sempre é a intimidade. E agora, mais uma vez, uma tentativa de Deus, de um modo bem fraco, vamos dizer assim, para poder usar esse argumento, mas uma tentativa de Deus para tentar trazer o povo de volta, e mais uma vez, o povo rejeita Deus. Nós vemos no Velho Testamento, por diversas vezes, Deus fazendo essa tentativa. Deus usando os profetas para poder trazer uma palavra ao povo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam voltar, vocês precisam se entregar novamente a mim. Nós vemos Deus usando a vida de Oséias, que eu preguei semana passada lá em São Pedro. Um profeta onde não só foi a voz de Deus, mas ele encarnou a mensagem de Deus. Deus decidiu: olha, não está adiantando eu usar um profeta para falar, então vou fazer o seguinte: eu vou usar a vida de um profeta, onde a vida dele vai tipificar a minha, e o Gomer, que foi a mulher com quem ele se casou, vai tipificar o povo. Onde Deus dá uma ordem a Oséias: olha, se casa com uma prostituta, porque é isso que o povo está fazendo. Ele está se prostituindo com outros deuses, está se esquecendo daquilo que eu fiz por eles. No capítulo 11 de Oséias, Deus está falando: olha, eles estão se esquecendo que eu fiz para eles no deserto, eles estão se esquecendo que eu libertei eles da mão de Faraó, eles estão se esquecendo dos milagres que aconteceram no deserto, onde uma nuvem acompanhava eles para o sol não queimar, e uma coluna de fogo durante a noite para não deixar eles morrer de frio. Onde eles viram um maná caindo do céu. Mas mesmo assim eles decidiram se afastar de mim. Eles decidiram se entregar às suas próprias paixões. E Deus vai tentando trazer o povo de volta. Vai tentando através de Joel, que o pastor Fabrício pregou na quarta-feira, trazer o povo ao arrependimento, ao propósito novamente, mas mesmo assim o povo não se volta para Deus. E agora nós chegamos em Malaquias, o último livro do Velho Testamento. E agora de Malaquias até Mateus, ou até João Batista, podemos se dizer assim, tem um silêncio de 400 anos de Deus. Olha só, um povo que era para ter uma intimidade com Deus, que era para estar com Deus o tempo todo, agora tem uma privação da voz de Deus, uma privação da manifestação de Deus por 400 anos. E depois desse período vem um homem muito louco chamado João Batista, onde o alimento dele era gafanhotos e mel silvestre. Um homem que talvez se entrasse por essa porta, a gente ia pôr a mão na cabeça dele e falar: está amarrado, mão para trás que eu já te vi. E agora vem João Batista anunciando: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está vindo um aí que eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. E agora está João Batista batizando aqueles que estavam se arrependendo. De repente João Batista olha assim para o próximo a ser batizado, e ele fala: calma aí, o Senhor não. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse aí é o Cordeiro de Deus.
tira o pecado do mundo. João Batista abre o caminho para um plano perfeito de Deus, aonde através de Noé não deu certo, aonde através de Moisés não deu certo, de Oséias não deu certo, de Joel não deu certo. Agora vem como eu disse aqui, que precisava ser santo para morrer no nosso lugar. Agora o plano perfeito de Deus começa a ser concretizado na humanidade. O plano perfeito de Deus, o qual o nome dele é Jesus Cristo, agora vem até a terra para morrer por mim e por você, para poder de fato nos remir do nosso pecado, para poder de fato nos dar um livre acesso a Deus novamente, acesso que Adão perdeu. Mas a Bíblia diz que como por um só homem entrou o pecado no mundo, agora também por um só homem, Jesus Cristo, nós fomos redimidos dos nossos pecados. Como por um só homem reinou o pecado no mundo, agora por um só homem também estamos libertos, livres. Por um só homem o véu foi rasgado de cima a baixo, nos dando livre acesso ao Pai. Aquele que quando Adão pecou, Deus falou, falou para o inimigo, falou para a serpente, vai vir um aí que vai pisar na sua cabeça. E agora vem Jesus, o qual a Bíblia diz que ele também é Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, desceu até a terra sendo reconhecido na figura humana, tendo a morte mais dolorosa, a morte mais humilhante que tinha naquela época, a morte de cruz. Tudo isso para nos redimir com Deus, tudo isso para nos libertar, tudo isso para nos dar um livre acesso de novo, tudo isso para nos salvar, como a gente leu. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Nós só tínhamos os nossos pecados, querido, para oferecer Ele. Oh, Jesus. Para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Mas mesmo assim me amou. Quem nunca pecou, Ele me resgatou, Ele me transformou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse? Ele se entregou em nosso lugar. Agora Jesus Cristo se entrega naquela cruz. Fica à vontade, Zé. E não me condenou. Orianda laba, sorie canta laba, che. Orianda laba, sorie canta laba, serianda laba. Agora vem Jesus,
aquele que não conheceu o pecado, que não tinha pecado algum, e se entrega por nós na cruz para poder nos salvar. Mas eu tenho uma notícia para te dar, não sei se eu posso dizer uma notícia, mas a cruz não é o fim das coisas, querido. A vida é o início delas. Vou repetir, a cruz não é o fim das coisas, mas é o início dela. Você que entendeu a salvação, você que entendeu a graça, agora você precisa viver uma vida nessa graça. Você precisa viver uma vida cristã.